Fala família TW, tudo bem? Aqui é o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre o diário de trade em específico, né? Tanto falar sobre as posições que eu estava ontem no caso, que era para puxar para swing trade, mas acabei finalizando ontem. Não, finalizei hoje mesmo, né, na verdade. E falar sobre o diário de trade hoje, que não foi lá essas coisas todas, mas que é muito importante eu compartilhar também, né? Então, vamos lá. Hoje eu finalizei a operação que eu estava em Engie 11, né? Eu finalizei mais ou menos com 3,4%. Foi uma operação muito boa, então eu estava muito confortável em finalizar essa operação. Eu fiz uma compra aqui no 48,90, né? Eu poderia ter buscado um alvo maior, só que como já tinha alcançado o meu alvo, então eu falei, cara, eu vou dar uma saída daqui. E na hora que eu saí dessa operação, eu estava negativo no dólar, né? Então, dando um spoiler aí no dólar. A outra operação que eu abri ontem e finalizei hoje também, finalizei ela aqui mais ou menos no 19,90, né, que é uma região de resistência, né? Se você pode perceber aqui, ó, uma pequena regiãozinha de resistência a gente temos aqui, né, que vai daqui até aqui em cima. Então, assim, foi um swing trade bem bom, tá? Sobre as outras operações ali que eu disse que ia pegar, eu acabei não pegando também ontem. Então foram ativos que subiram muito, mas eu fiquei observando e todos eles alcançaram o alvo que eu estava buscando, tá? Então você pode ver que é uma semana bem atípica, né? Eu normalmente escolho 5 ações para comprar e vou segurando elas e depois eu vou me desfazendo delas. E se você olhar aqui, mano, eu olhando assim de ontem para hoje, eu não sei o que em específico deu esse boom nessas ações assim, mas eu percebi que se eu tivesse pegado todas as ações, ia ser muito bom. Mas a vida não é flores, né, cara? Acabei não pegando esse trade, eu peguei esse trade aqui no 19,28. Acho que foi no 19,28. É... Pronto. Enfim, referente à operação do dólar, hoje o mercado do dólar em si, ele fez um movimento que eu esperava, né? Não sei se vocês lembram, mas eu postei um conteúdo no grupo, né? Onde eu falei que no dia anterior o dólar tinha negado o rompimento do topo, né? E isso dava espaço para ele buscar hoje essa região de correção, que era nos 4,41, né? Ou a região de correção da linha de tendência, que ia ficar por volta aqui dos 53,36. Eu também deixei bem claro no estudo que era um possível nível de compra, essa região dos 53,39, né? Era um possível nível que eu estava querendo buscar, principalmente se abrir abaixo, né, do preço de ontem, né? Que foi o que aconteceu. Eu até deixei marcado aqui porque eu queria fazer uma compra. Pronto, foi isso que aconteceu. Eu acabei fazendo uma compra, eu queria ter um alvo ali de mais ou menos de 30 a 50 pontos de alvo, tá? Mas o mercado chegou a fazer 20, deixa eu ver aqui, viu, cara? 25 pontos de alvo, né? Ele chegou a fazer 25 pontos de alvo, só que voltou tudo depois, 24 pontos, voltou tudo depois e fez o que era esperado, né? Então, assim, hoje eu vou finalizar aqui em um loss, tá? Mas assim, não é um loss assim que me magoa, por quê? Porque já era um pouco esperado, tá? Tipo, ele tinha essas duas regiões para buscar hoje, principalmente após esse gap que foi diretamente nas regiões. Então, eu já estava encarando que o mercado ele ia desabar, ele ia querer fazer uma correção, não necessariamente desabar, tá, gente? Mas ele estava necessitando fazer uma correção, tá? Deixa eu só sair da posição aqui. E ele estava necessitando fazer uma correção. Se vocês pegarem um estudo que eu fiz, aqui, gente, não é um estudo detalhado, tá? Aqui é um estudo que eu utilizo outras fontes para poder pegar assim detalhes importantes, tá? É um estudo que eu faço mesmo em pré-market mesmo. E é tipo um rascunho, tá? É um rascunho que eu faço e no decorrer do dia eu dou uma olhada e vejo se tem alinhamento com com o que eu queria. Se vocês perceberem, como eu tinha explicado para vocês, aí eu tracei uma fibo, né, entre o último movimento. Não tinha sido igual ao movimento anterior, por exemplo. Se vocês perceberem aqui, ó, no movimento anterior, o mercado ele esticou muito, tá? Então, normalmente, com o mercado quando está muito esticado, eu evito comprar, eu procuro procurar um ponto de venda, igual nesse movimento aqui, dessa vez que o mercado estava, na minha opinião, né, muito esticado, então eu quis procurar um ponto de venda, e esse ponto de venda eu sempre busco sempre para as médias, né, que pode ser tanto uma média móvel quanto a média da Fibo. Eu, particularmente, eu sou muito apaixonado por Fibo e como um padrão comportamental visual, eu sempre entendo que o preço do mercado ele tende a se adaptar à média, né? Para tudo na vida a gente tem uma média, então, enfim.
Então, se você perceber em todos os movimentos, o mercado sempre vai puxar uma correção para a média. Movimentos saudáveis. Quando os movimentos não são muito saudáveis, eles também são muito esticados. Um dia ele vai voltar para a média. Ou a média vai se adaptar ao preço, ou o preço vai se adaptar à média, né? Fica um pouco confuso falar isso, mas de todo jeito não tem como achar um ponto específico, uma zona específica, mas você sabe que quando o mercado voltar, ele vai para essa média. Então eu sempre gosto de trabalhar em relação a isso. Se você perceber aqui no movimento no decorrer da semana passada, o mercado corrigiu para a média, a gente estava conversando muito sobre esse ponto, tá? Um detalhe importante também foi que ele deixou três fundos, né? Que aí fez essa linha de tendência, né? E eu usei como parâmetro, né? Porque eu imaginava que o mercado poderia buscar esse nível aqui, que é até um nível chave ali do dólar, mais ou menos. É, e o mercado também depois ele fez um fundo mais alto, né? Eu falei, pô, respeito esse fundo mais alto, mas foi um fundo mais alto que não fez com muitas correções, né? Eu lembro que no dia anterior eu tinha passado esses pontos aqui, que era uma estrutura de volatilidade, tá? E quem não sabe o que é estrutura de volatilidade, etc., um dia eu vou explicar sobre isso. É porque eu vou precisar de vamos dizer assim, de um diário um pouco mais longo para explicar sobre isso. Eu normalmente utilizo essas estruturas para entender o que os players estão fazendo referente às opções, tá? Quais são os strikes de preço que ele está buscando, onde é que tem mais volume. Então, não necessariamente eu estou adivinhando para onde o preço vai, mas eu acredito que quando o strike está muito longe, o mercado tende a ir lá. E quando o mercado está dentro do strike, a operação dentro do strike, o mercado tende a querer sair dessa ponta, como se fosse querendo sair de uma consolidação. Isso é o meu entendimento, tá? Eu posso estar errado, enfim, etc. Outra coisa é que a gente sabia que o mercado estava em um topo, né? Um topo meio assim, um topo ali no dólar. Então, ontem, antes de ontem, vamos dizer assim, o mercado tentou romper esse topo aqui e teve uma falha muito óbvia aqui, se vocês perceberem, né? Então, com essa pequena análise, eu entendi o seguinte: poderia acontecer tudo ao contrário? Poderia, o mercado poderia, por exemplo, abrir em gap de alta, né, e fazer movimentos saudáveis para cima. E como eu tinha falado hoje para um aluno, que eu fiz uma consultoria hoje com o Pablo, e estava deixando bem claro para ele, falei, Pablo, é o seguinte, hoje nós temos dois cenários, um é o mercado abrir com gap para cima ou com gap para baixo. Se o mercado abrir com gap para baixo, eu já imagino o que, é que o mercado pode fazer, que é buscar uma correção referente a esse movimento, e se ele não quiser respeitar essa correção e dar continuidade no preço, ele vai buscar essa segunda correção, que é na linha de tendência. Então, eu já entendia o que o mercado estava querendo me mostrar. Pronto. Ah, Jonathan, mas o que acontece se abrir com gap de alta? Se abrir com gap de alta, infelizmente, eu não tinha nada a fazer. Eu não estava vamos dizer assim, um gatilho de entrada. Por mais que a gente tivesse essa linha de tendência e a gente entendesse que o mercado poderia romper essa linha de tendência, porque é uma linha de tendência muito íngreme, tá, gente? Você perceber, toda vez que o mercado faz uma linha de tendência muito íngreme, ele tende a romper e voltar para a média. Então, assim, mesmo assim, eu não tinha nada a fazer. Então, eu não tinha nada a fazer. Então, foi aí que a gente entra na parte técnica, tal, a gente entende essa parte técnica, só que tem outros fatores que fazem com que o movimento aconteça no mercado, né? Ah, Jonathan, que fatores são esses? Eu sempre gosto de trabalhar de forma subjetiva e objetiva. A forma que eu estou explicando aqui para vocês é a forma subjetiva. Aí você vai perguntar, Jonathan, como assim a forma subjetiva? Leitura de fluxo, né? Entender como é que está o fluxo institucional, para qual movimento eles estão indo, é uma forma subjetiva. Por quê? Porque eu tanto posso estar certo como estar errado. A parte técnica, tá? Que é através da análise gráfica, que é o que eu fiz aqui agora, que é um estudo básico de padrão comportamental que eu faço, que aí eu já tenho uma noção de onde o mercado quer vir e possíveis movimentos que ele pode fazer, seja movimento para uma tendência de alta ou tendência de baixa. Sei que tem uma tendência de pode acontecer uma consolidação também, isso aí já é uma coisa à parte, mas normalmente eu sempre busco entrar nesses dois movimentos, que é os movimentos de tendência. Não gosto muito de operar consolidação, como vocês já sabem. Então, assim, é uma parte subjetiva também. A análise técnica, para mim, ela em si ela é subjetiva, tá? Hoje eu dei um detalhe aqui sobre isso nesse PDF, vocês podem ler, eu botei no grupo, etc. Caso seja do interesse de vocês quererem saber sobre, tá? Deixa eu só fechar aqui. Pronto, já fechei aqui a operação. Pá, pá. Aqui o dia foi negativo, não tem por onde correr, né? Nós fechamos aqui com R$ 360 negativo. Também ficou um pouco negativo também por causa do índice, né, gente? Porque como eu tô vendido lá e o índice subiu, então doeu, tá? Então, como eu tô vendido lá e o índice subiu, porque se não fosse a questão também do índice, eu estaria mais ou menos ali só um pouco menos negativo ali no dólar, porque por causa dos dois swing trades, tá? Enfim, deixa eu fechar aqui
Só para continuar um pouco, deixa eu ver se tem alguma ordem aqui, tá? Que normalmente às vezes pode ficar uma ordem. Aí, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo negócio feio? Tá vendo como é que tá as coisas? Eu já ia deixar uma ordem na tela ali, ó. Pronto. Enfim. E qual foi a visão? Essa é a visão que eu tinha em um time menor, tá? Nos 60 minutos, mas eu também tenho outra visão no time maior, né? Que foi no time diário. Deixei até. Aqui, gente, aqui eu botei aqui mini dólar, trading 2 de fevereiro, tá? Mas aqui é um rascunho, tá? Tem gente que tem vezes que eu faço muito pior esse PDF, tá? Mas eu deixo ele sempre ativo aqui no meu Notion, né? Onde eu faço a criação desses PDFs. Se vocês olharem aqui no time diário, estava muito explícito, né, que o mercado não conseguiu romper essa zona aqui, tá? Então ele falhou 4 dias seguidos. Então, para mim, para ele passar dessa zona, ele ia ter que abrir com um gap dentro da zona e ter uma força compradora. Se não acontecesse isso, para mim o mercado ia cair de todo jeito, tá? Ah, John, teria que cair e buscar quais níveis? Ele ia buscar nível de suporte, né? E provavelmente buscar a média que está ali em torno, provavelmente estava ali próximo da linha de tendência, tá? Eu não vi onde é que tá a média, tá? Eu não sei onde ela tá, mas muito provável que ela estivesse próximo da linha de tendência para dar continuidade ao preço, tá? E a gente teve alguns fatos também relevantes, né? Assim, vamos dizer assim, que são fatos que, assim, entra na parte que eu expliquei para você, que ainda é a parte subjetiva, tá? Então, a parte subjetiva do mercado é a parte que vai me fazer entender o que é que está acontecendo no modo geral do mercado, desde a parte técnica até a parte fundamentalista. E aí, entender a decisão que eu vou tomar depois, que é na parte objetiva. Enfim. Então, hoje nós temos alguma informação, que é a escolha de Lira, que representava a vitória do Centrão, né? Grupo de partidos conhecido pela prática de tomar lá da cá, tá? Um novo capítulo para o governo de Jair Bolsonaro, que aposta numa agenda mais conservadora do que liberal para conquistar novo mandato. Enfim, isso aí a gente já sabe, tá? Lembrando que as análises que eu faço aqui, gente, eu não tenho, vamos dizer assim, eu não sou apegado à política, tá? Então, assim, se for para mim encontrar um ponto de crítica ao governo ou, ou um ponto de, vamos dizer assim, de dar um parabéns aqui pro governo em relação ao que vai acontecer no mercado, eu dou. Porque assim, deixa eu explicar mais ou menos assim. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar direito para vocês, tá? Vamos supor que o Bolsonaro fez alguma cagada. Então eu coloco aqui que ele fez a cagada e eu sei que o índice vai desabar. Então não necessariamente eu tô xingando ele, nada do tipo. É mais porque é só para mim visualizar a cagada e saber que eu não devo ficar posicionado na compra, tá? Então hoje eu deixei um detalhe aqui também, hoje após a vitória dupla de Bolsonaro no Congresso, né, como vocês podem saber, podemos ter uma puxada de alta referente ao índice e uma possível correção no dólar, que era aquela correção que eu esperava, e foi a possível puxada de alta que eu fiz, que foi no estudo do mini índice, tá? Esse estudo é o do mini dólar, esse é um rascunho do mini dólar, mas eu fiz outro referente ao mini índice, ocasionado pela especulação de um possível momento para o governo na aprovação de demais privatizações e demais projetos. Então, o que, é que eu estou querendo dizer aqui? Como o governo Bolsonaro ele teve, entre aspas, uma vitória na Câmara, ele pode ter mais liberdade para aprovar outros projetos, tá? Inclusive emendas, né, para fazer tomar lá da cá, e também para fazer essas privatizações que ele diz que vai fazer, né, desde o início do mandato, e que já utilizou muito, muito dinheiro público, mas que não fez nada, né? Não fez nem metade do que Temer fez, e olha que Temer gastou muito dinheiro com emendas parlamentares, enfim. Mas a gente tem que entrar aqui na parte real do assunto, tá? Pronto. A outro assunto era referente ao Covid, né? Que a gente tinha uma notícia, assim, muito negativa, né, que o Brasil relatou a questão das mortes, etc. Mas nós tínhamos também uma notícia positiva, né? Notícia positiva, então notícia positiva que envolve vacina, o índice tende a disparar, né? Que era que a China, ela liberou, se eu não me engano, no dia 10 de fevereiro, 5.600 litros de IFA, né? Que é o produto que é necessário para a fabricação do Coronavac, pelo Instituto Butantan. Então isso é uma notícia positiva, né? E essa quantidade vai produzir mais ou menos 8,5 milhões de doses. Essas doses elas são imunizantes, então ela vai imunizar cerca de 5% da nossa população. Então, assim, isso é uma notícia positiva. O outro ponto ali era referente ao petróleo, peço que vocês deem uma lida lá, eu falei também sobre o IPA, né, que é American Petroleum Institute. Outra coisa muito importante também era a Ásia. Para quem não sabe, quando a China ela tem um boom assim lá fora, ela, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Ela, tipo, toda vez que lá fora a parte da Ásia tá positivo, eu encaro como aqui a bolsa brasileira pode ficar positiva, tá? Então, normalmente eu não erro, tá? Então, vocês podem observar isso, sempre, a Ásia tá em alta,
Aí você olha aqui o mercado brasileiro, quando abre em alta, tal. Pode fechar negativo, tal, é porque é subjetivo. Mas normalmente a Ásia ela tende a puxar o mercado brasileiro. Tá? Então eu tenho uma expectativa, né? Essa expectativa e a maioria das informações aqui eu pego na live do Ogro, pego nas informações que o Lattes passa e pego boa parte das informações também na própria Invest, né? Para mim, só para me confirmar mesmo as informações, tá? Então, a minha expectativa para essa semana, inclusive a do Lattes lá e etc, como ele foi compartilhado, era de boa, né? Os índices mundiais negativos, dólar negativo, como você pode perceber ontem, posição dos estrangeiros muito positiva no dólar, então uma hora ele, sei lá, eu acho que uma hora ele vai querer desfazer desses dólares, não sei que hora. As notícias locais, tinha uma notícia que era muito impactante, que era referente ao Arthur Lira, só que essa notícia, ela ao mesmo tempo que ela é positiva para o governo, tal, etc., ela não é uma notícia que agrada muito o mercado, tá? No longo prazo vocês vão entender isso, tá? Agora talvez você não entenda. E foi aí que é uma notícia que fala que o governo volta a ter força, né? Aprovação de projetos importantes. Isso é bom. O S&P, o petróleo, estava mais ou menos, né? Então, assim, para a semana, né? Vou dizer assim. Então, assim, apesar dessas notícias, né? Dessa parte fundamentalista, né? E dessa parte técnica que eu utilizei também, eu entendi o quê? Olhando para a parte subjetiva, né, que eu utilizo ali a análise técnica, a questão da simetria, e também utilizo a parte fundamentalista, eu entendia o que? Eu posso estar errado, tá, gente? O que é que eu entendia? Eu entendia que o dólar ele ia cair, abrir em gap, tá, de baixa, e o índice em gap de alta, tá? Acertei, foi o que aconteceu. Só que acertar isso não muda nada. Então é aí que eu entro para a parte objetiva. Qual é a parte objetiva? É eu encontrar pontos de compra ou de venda. Tá? Então foi aí que eu deixei bem claro que se a abertura do dólar fosse abaixo dos R$ 5,43, eu entraria em um nível de compra, tá? Que era um nível importante para mim, né? E, enfim, é um estudo que eu já faço há muito tempo, tá? De possíveis movimentos que eu posso fazer no índice. Então, se a gente colocar aqui, ó, que é no R$ 5 e... R$ 5,43. Então, o que é que eu estava entendendo? Estava entendendo que se o mercado abrisse abaixo dos R$ 5,43, ou seja, ele ia abrir em um possível nível de correção. Então, a minha cabeça era o seguinte, pô, se ele está abrindo em um possível nível de correção, ou seja, abrindo o nível de correção, ele pode disparar para cima e fazer teste de topo de novo. Correto, gente? É correto a minha visão, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu tinha essa outra parte, né? Que era o quê? O mercado poder não querer subir, tá? E normalmente, gente, quando o mercado ele abre em gap de alta e baixa, tem muita gente que gosta de pegar o fechamento de gap e tal, e etc. Mas eu não recomendo, sabe por quê? Porque sempre que ele abre em gap, ele já precificou as informações negativas e ele tende a seguir com as informações positivas pro lado que ele quer. Né? Então, se ele abriu com gap de alta, então normalmente ele tende a andar ainda, sabe? E ele já precificou a negativa ali no gap. Ou seja, o que é que o mercado faz? Todo dia na hora da abertura ali do gap, ele pega as notícias positivas e negativas e eles somam elas. Se der positivo, ele vai abrir em gap de alta. Se as notícias derem negativo, ele vai abrir em gap de baixa. Basicamente isso. É claro que tem que detalhar mais, mas aí é com o tempo de mercado vocês se viram. Beleza? E o mercado ele voltou, né? Então eu conversei até com meu amigo. Eu falei, pô, hoje eu estou buscando entre 30 a 45 pontos de alvo, né? Com meu aluno, no caso. Mas eu posso levar um stop de 30 pontos ou 40 pontos. E foi isso que aconteceu, tá? Então, assim, hoje eu fui para um diário de trade um pouco mais longo. Não sei se vocês gostaram assim. Se vocês gostaram, eu peço que vocês comentem. Por quê? Porque aí eu tenho mais ânimo de detalhar, tal, etc. Eu acho que muito mais importante do que só mostrar os gains é a gente mostrar os losses também. Eu acho que o amigo lá no grupo até comentou sobre isso hoje. E hoje nós tivemos uma conversa bem saudável lá no grupo do WhatsApp. E realmente o objetivo do nosso grupo é mostrar que é possível, tá? A principal também objetivo é eu mostrar minha realidade, tá? Que eu já mostro há um bom tempo, tal. E o meu objetivo mesmo é incentivar vocês, tá? Eu tenho um propósito mesmo de incentivar vocês. Enfim, se eu for ficar falando aqui, meu, a gente vai até amanhã, tá? Então eu só agradeço vocês. Deixa o like e, se possível, deixa um comentário para dar um feedback se vocês gostaram desse diário de trade. E tamo junto, valeu.